Bom, boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo Café Científico, nosso Café do Cerrado, aqui no Distrito Federal. Hoje a gente tem uma palestra, uma convidada também do Distrito Federal, mas, né, cria externa, mas estando no Distrito Federal é do DF, né? É assim que eu penso. Sou do DF, muitos anos já. É, é, eu vou dar apenas algumas informações para a gente iniciar, mas eu vou atualizando essas informações no chat também, tá? A questão da certificação, eu vou postar o link no chat, então estejam atentos, respondam apenas uma vez, não precisa repetir essa, essa, é, essa execução do link, tá? E mais ou menos até 30 dias após o café, vocês vão receber por e-mail, então coloquem o e-mail que mais vocês acessam, tá? Para não ter dificuldade em achar esse certificado. Hoje, né, então nós temos sobre feridas, teve muitas inscrições, tanto que eu encerrei as inscrições no dia 21. Então, assim, vocês vão ver que se não entrar todo mundo, eu vou liberar para as pessoas que ficaram em espera, tá bom? Porque é uma questão de horário mesmo. Bom, então, para a gente dar início, eu quero convidar hoje, então, para trocar seus conhecimentos com a gente, a enfermeira sonoterapeuta Lisane Tabari. Ela é enfermeira do programa de reabilitação em neurologia, atua na rede SARA de reabilitação no hospital, não sei bem, a unidade da Asa Sul, é especialista em enfermagem clínico-cirúrgica, e sonoterapeuta pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Bom, Elisane, esteja à vontade, eu estou aqui contigo, mas qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui e implementando. Agora eu estou no ambulatório, né? Eu faço parte do grupo de ambulatorial de cuidados com as feridas cirúrgicas. Então, eu vou trazer um pouco da nossa visão, do meu cotidiano e tentar passar para vocês e trocar com vocês algumas experiências e avaliações, né? Então, pode trocar. Então, eu trago como, então, na primeira figura lá anterior, você pode voltar um pouquinho? Aqui a gente pode já definir o nosso diagnóstico de enfermagem. Então, a partir desse momento a partir do centro cirúrgico, que o paciente sai com a ferida cirúrgica, então a gente abre o nosso diagnóstico, que vai ocasionar todas as nossas intervenções, avaliações e cuidados com esse, com esse dano tecidual que foi ocasionado intencionalmente, né, na pele. Então, a gente vai nos conceitos da ferida cirúrgica, que ela é produzida por um instrumento cortante, que causa dano à integridade do tecido biológico intencionalmente, né, incluindo pele, membranas mucosas e tecidos de órgãos. Pode passar. E para nortear esses cuidados, a gente tem recomendações internacionais de boas práticas, porque tem uma preocupação muito grande quanto às subnotificações dessas complicações cirúrgicas, e tem um gasto muito, um gasto financeiro pelas instituições, né, hospitalares e serviços públicos, quanto a complicações com a ferida cirúrgica. Então, no meu cotidiano, acho que eu trouxe, pensando assim, no básico, vendo assim, a gente vai no cotidiano vendo que a gente perde algumas conceitos, né? Então, qual é o objetivo da sutura? Então, a gente tem um dano tecidual da ferida cirúrgica e a reparação é feita com a sutura. Então, os 4 objetivos da sutura para reparar o tecido, ajudar na reparação tecidual.
evitar a afecção, promover a hemostasia, diminuir o tempo de cicatrização e favorecer o resultado estético, né? Principalmente nas cirurgias plásticas, as mulheres, os homens têm essa preocupação de ter menos cicatrizes, menos complicações no processo cicatricial. Pode passar. Então, os tipos de sutura. Então, a gente tem as suturas, o fio, né? Um fio absorvível ou não absorvível. Os absorvíveis não precisam ser removidos, mas a gente vê no cotidiano que tem alguns, seguindo o paciente ambulatorialmente, que vem nos retornos ambulatoriais, tem alguns fios absorvíveis que causam uma reação bem onde está o nozinho do fio, uma reação ao fio, ou pela tração, ou por umidade, então é necessário, às vezes, em alguns casos, fazer a remoção. Então, e não absorvíveis, não precisam ser removidos. Tem a estrutura do fio de sutura, que ele é um monofilamento, e outros que que é traçados, né? Que eles garantem mais resistência, mas tem também uma desvantagem, provavelmente ocasionam mais o processo infeccioso. O tipo de material do monofilamento ou traçados é o sintético ou natural. Pode passar. Aqui, e o fio, ele é atrelado a uma agulha, né? Então, tem vários tipos de agulha destinada a qual tecido, qual procedimento que vai fazer a reparação textural com o fio de sutura. Aí o próximo. Aqui um pouco das estruturas para dar um maior entendimento do como é constituído o fios de sutura, né? Primeiro é monofilamento, o outro é multifilamentar, e o quarto, a gente vê na estrutura aqui, que ele é revestido, que ele é protegido de películas. Deixa eu passar. Então, o calibre. O calibre, então, é um sistema de classificação que usa a letra O e é precedida de um número para indicar o calibre, o diâmetro do material. Então, quanto maior o número, menor o diâmetro do fio da sutura. Então, o 2.0 é maior do que o 4.0. O fio é preso na agulha, igual ela pode ser cortante ou não cortante, como a gente viu nas imagens anteriores. Pode passar. Então, no tipo de suturas, né? Ela pode ser contínua ou descontínua. Então, na descontínua, a gente é o mais simples, que a gente vê mais rotineiramente, né? O ponto simples. O ponto simples invertido, o donate ou vertical, que esse tem a particularidade na extração, que se você não tirar, ele fica o fio, né, lá dentro da pele. O ponto horizontal cocheiro, o ponto em X, e o contínuo é o chuleio simples, chuleio ancorado e intradérmico. Aí eu vou demonstrar na próxima imagem. Tem a imagem da ferida, da sutura. Pode passar, né? Então, aqui a gente tem os tipos de sutura, né? Que esses os contínuos, na margem superior, os contínuos que a gente tem um jeito de corte daqui para remoção da sutura. Esse daqui é o ponto contínuo, a grafe. E abaixo os pontos, outros tipos de pontos com strip, que tem essa modalidade de colocar strip, geralmente a fitinha para fazer a aproximação de bordos, e aqui à direita a ferida cirúrgica com a cola, a dermabond, que faz a adesividade
do fio de sutura. Pode passar. Então, os tipos de suturas, né, que a gente fala quando pede o catiguti, o polietilene, o monocril, o vicril, que são de suturas absorvíveis. Os não absorvíveis é o de nylon, de propileno sintético, de seda natural trançado e o poliéster, que é a sintética trançada. Pode passar. Então, na remoção de sutura, indica nas boas práticas, né, o tempo, né, porque muito assim tem a dificuldade da gente ter, a principal dificuldade da gente estar começando, ou ver qual a tomada de decisão para retirada de pontos. Então, tem nas boas práticas de 7 a 10 dias de couro cabeludo, mas isso vai da avaliação que o enfermeiro vai ter daquele tecido, que se está aderido, se tem alguma complicação. Então, além de ser um indicativo de remoção, antes de tomar o processo decisório de remoção, é necessário uma avaliação do enfermeiro quanto àquele tecido, como é que está nas bordas, margem, se tem seroma nesse local. Então, na face é de 3 a 5 dias, no peito, no tronco, de 10 a 15 dias. Pacientes que têm procedimento cirúrgico no externo ou na coluna lombar, né, na coluna dorsal. Aí a gente tem estende um pouco mais nos 14 dias para avaliação, para retirada, porque se devido à força de tensão, de abertura do tórax, dificulta muito o processo cicatricial, se tem uma deiscência nesse local. Nos braços, de 7 a 10 dias, mas a gente pensa nas articulações, cotovelo, punho, tem que ter um pouco mais de cuidado nesse tempo e avaliação, porque são lugares de movimentação. Nos membros inferiores, de 10 a 14 dias. Mas no nosso cotidiano, por exemplo, nas cirurgias ortopédicas, artroplastia de joelho, nós esperamos a partir acima de 16, chega até a 20 dias, a gente tira depois, porque o paciente geralmente é idoso, diabético, hipertenso, tabagista, então a gente posterga mais a retirada de pontos. Mãos e pés, 10 a 14 dias, né? No dorso da mão, onde não há movimentação, há uma maior segurança para manter esses dias de retirada. Válido que tem que ter avaliação se tem estenose, se tem alguma complicação na ferida cirúrgica. Nas palmas da mão e nos pés, 14 a 21 dias, salvo algumas retináculos, no procedimento de retináculos pode ter uma segurança de 10 dias, 11 dias a remoção, né? E o plantar, se não tem nenhuma complicação também, aí mantém um pouco mais de tempo, porque tem a questão de carga no local dos pés. Pode passar. Então, para você usar quais instrumentos que a gente pode estar utilizando para a retirada desses pontos? Então, pode usar tesoura romba com uma pinça, o material de curativo que nós utilizamos são 2 pinças, com bisturi na ponta, eu costumo usar assim, e ou com tesouras. Tem o ponto agrafe, que tem uma particularidade, que você utiliza um alicatezinho para poder virar o meio daquele ponto agrafe para remoção. É um alicate próprio para tirar os pontos agrafe. Pode passar. Então, vamos para complicações que pode ter para avaliação, aí define do enfermeiro agregar o seu diagnóstico, se tem nesse trâmite do processo cicatricial, se tem alguma complicação nesse processo de cicatrização até retirada de pontos.
Então, a complicação da ferida cirúrgica é definida como uma perturbação na cicatrização normal da ferida incisional após uma cirurgia. Pode passar. Então, o que define essas complicações? Só os diagnósticos específicos. Então, definir infecção do local cirúrgico, com edema, rubor, calor, hiperemia e aumento da secreção, afastamento de bordos, deiscência de ferida cirúrgica, a hipergranulação, depois que tira os pontos, pode ter ou durante a separação das bordas, a maceração da ferida, porque teve maior aumento de exudato, né, de seroma, de saída pela ferida, a cicatrização e lesões cutâneas relacionadas com adesivos médicos. Isso essa questão dessa complicação da ferida cirúrgica, a gente vê assim, que antes não notificava e também não tinha essa importância para os nós enfermeiros, né? É um adesivo, é só uma lesão para adesivo, vai cicatrizar. Então, essa faz parte do nosso processo de notificação de complicação também com a ferida cirúrgica. Pode passar. Então, um sistema de classificação, né, de boas práticas, a deiscência de ferida cirúrgica é caracterizada, então, com a separação das bordas ou dos bordos, né, eu costumo usar nas minhas evoluções, no meu diagnóstico, bordas, de uma incisão cirúrgica fechada, que foi feita na pele com ou sem exposição ou protusão do tecido, órgãos ou implantes adjacentes. A separação pode ocorrer em uma ou várias regiões, então pode ser proximal, distal, medial, ou envolver toda a extensão da ferida, abertura completa, por exemplo, às vezes acontece com uma lesão de retináculo, tirou os pontos, a pessoa caiu, aí abre toda a incisão completa. E pode afetar alguns ou todas as camadas do tecido, então pode expor até onde foi o procedimento, por exemplo, teve o objetivo a reparação óssea, então se tiver, pode expor até o tecido ósseo. Ou, no caso da mão, que eu dei exemplo, pode expor todo o tendão, todas as estruturas da mão. Uma incisão pode ou não apresentar sinais clínicos e sintomas de infecção. Aí eu vou pôr mais nas imagens lá na frente para a gente discutir alguns casos. Pode passar. Então, tem o sistema de classificação, que eu acho muito interessante a gente ter, assim, às vezes mais fácil da gente gravar, porque chega muito próximo da lesão por pressão. Porque compromete, assim, dá uma avaliação do sistema que é cometido. Então, no grau 1, na pele, só superficial, tem afastamento das bordas. No grau 2, que tem a exposição do subcutâneo. No grau 3, a exposição músculo. E grau 4, a gente chega a ver exposição de implantes, como na artroplastia de joelho, de coluna, ou tecido ósseo, ou órgãos, exposição de órgãos nobres. Então, aí a gente vê que os comprometimentos, assim, eu não costumo agora evoluir nessas classificações, mas eu acho que seria muito válido estar evoluindo nesses graus de lesão. Não, eu tô mais quando... Então, no grau 1, apenas a epiderme, sem tecido cutâneo visível. No grau 2, tem uma camada subcutânea exposta, face não visível. No grau 3, camadas subcutâneas e face expostas. E no grau 4, qualquer área de deiscência facial com órgão, espaço, vísceras, implante ou osso exposto. Então, se for pensar nas regiões que
que nós temos mais expostas, por exemplo, na lesão por pressão nas proeminências ósseas. Então, no grau 4, é fácil a gente ter exposição na região dos pés, porque o tecido subcutâneo é bem fino e já expõe logo o músculo ou o osso. Então, já chegam nas proeminências ósseas muito mais fácil do que em outras partes do corpo, como abdominal, né, o tórax, mama. Aí se limita mais no grau 1 e grau 2. Pode passar. Então, nas feridas com complicações, né? Então, a gente chega a uma ferida pós-operatória, com sangramento ainda e com dreno. Então, a gente pensa quais as medidas que nós temos para controlar essas complicações. Usar Floripa. Tem a hora da feirinha. Usar curativos, usar curativos absorventes e que deem uma melhora no edema, na absorção dessa exudatus, sero sanguinolento no pós-operatório, para não evitar as complicações como maceração e evolução para afastamento das bordas. Então, no caso, a gente poderia usar curativos mais absorventes, multicamadas, ou curativos para manejo de feridas cirúrgicas, e aí até no caso que tem implantes embaixo, pode usar com pressão negativa, o Prevena, o Pico, depende do caso. Pode passar. Pode. Então, aqui numa ferida que a gente acompanha, por exemplo, uma hiperemia, um ponto tracionado, né, que a gente vê uma tração, até uma sobreposição, às vezes, de bordas. Então, a gente acompanha porque o ponto está, às vezes, causando um processo inflamatório aí, que isso pode ser manejado com a limpeza, higiene, curativos adequados. Pode passar. Aqui, outra complicação foi uma abdominoplastia que aconteceu. Teve uma lesão na artéria que irrigava esse tecido, então causando uma isquemia bem extensa nessa região. O dano tecidual e vascular, teve o tecido acometeu, e isso vai evoluir para necrose. Então, aí, lá na frente eu mostro algumas fotos para caracterizar bem o que pode ser a evolução da necrose. Pode passar. Aqui é a complicação do seroma. A gente fala das questões de avaliação da ferida, não só se limita à visualização. Então, com a mão, né, higienizada, usando luva, proteção, a gente faz o toque para ver áreas de flutuação, pele, lesão, dígito com pressão para ver se tem a saída de exudato, de seroma, né, ou não, e identificar essa complicação e notificar, porque essa é uma complicação indicativa de processo, de caminho para processo infeccioso. E acompanhamento, né? Aí define acompanhamento ambulatorial ou na enfermaria, então essa ferida tem que ser acompanhada. Pode passar. Então, exemplos assim de complicações, né? Uma deiscência com fístula para um outro órgão, que pode ser visualizado, infecção do sítio cirúrgico com deiscência. Então, pode passar. Aqui trago, assim, ilustrações daqui na ferida à esquerda, do cotovelo, área de tracionamento, bem aqui na extremidade do cotovelo, maior área de tensão. Então, onde pode ter mais complicação de uma deiscência e saída de exudato, como estava sero sanguinolento nessa região. Então, manter o ponto, não retirar os pontos, e manter a observação, curativo,
trabalhar com redução do edema nesse local, né, com massagem, gelo e manter elevado. Na ferida direita, é uma artroplastia de joelho, a gente vê já complicações, né? Aí vai a clínica também do paciente, essa paciente eu lembro que ela tem artrite reumatoide, então o processo inflamatório se estende, é uma hiperemia, até com a coloração violácea, né? Já tem sinais que vai complicar. E como teve complicações nessa cirurgia. Na parte superior, ela já teve lesões lá em cima, indicativo já de processo infeccioso. Pode passar. No grau 1. Né? No grau 2, você já vê que já tem exposição, é uma artroplastia de ombro, desde do princípio já começou com drenagem de seroma, de exudato seroso, teve a formação do granuloma bem na parte medial da ferida. Você viu a coloração do tecido já indicativo de complicação desse procedimento. Então, quando a gente pensa que tem já um material de síntese embaixo, já é acompanhamento e foi para reabordagem cirúrgica esse paciente. Então, já é indicativo, sim, você avaliar todo o contexto, não só uma ferida. Porque se você olhar e não saber o que está embaixo ou qual foi o procedimento, às vezes não teria conduta só expectante. Mas como tem material de síntese, aí indica uma abordagem cirúrgica. Pode passar, nós vamos para o grau 3. A mesma paciente, ela evoluiu com indecência, né? Então, nas decências de artroplastia, indicativo, não tem processo não está nesse momento com processo infeccioso, mas tem a colonização, processo todo comprometido, mais profundo do tecido, né? A reparação tecidual demora, então vários pontos de deiscência, então não abriu totalmente, mas tem até você vê a face muscular ali por conta da proximidade, porque é uma ferida perto de proeminências ósseas, né, de articulação. Na figura 4, então a gente chega que tem exposição. Então, na figura da esquerda, a gente podia ver o tendão e tecido ósseo ali, desse procedimento que virou um processo de deiscência bem profundo, tecido necrótico, esfacelo. Então, um processo de deiscência de grau 4. E na direita também foi uma paciente, já devido à proximidade, também tem exposição óssea, mais para cima, aqui na parte distal aqui da lesão, e vi um tendão também. Então, na foto não vê muito bem, mas tem todo esse comprometimento de grau 4 nessa ferida. Deixa eu passar. Então, outras complicações que a gente pode encontrar, hipergranulação ou esse granuloma resistente, que difícil fechamento, na região dorsal, igual eu falei, retirou os pontos, mas ele evoluiu com um afastamento da deiscência, e aí, pela movimentação do tórax, dificulta o fechamento, e aí propicia também a formação de granuloma. Na lateral direita também um pé, na lateral no tendão, formação do granuloma por umidade, né, associada também ao dispositivo, mas é uma ferida cirúrgica que teve complicação de granuloma. Pode passar. Então, aqui os tipos de necrose, para exemplificar, na direita a superior, na esquerda superior a gente vê uma ferida sem complicações na região plantar, né, em processo cicatricial, tem crostas, poucas crostas, mas não tem hiperemia, não tem área de necrose,
Então, não é uma ferida que está em processo cicatricial adequado. Já nos outros exemplos, a gente vê na parte inferior esquerda, então a área de isquemia, porque atingiu essa irrigação arterial desse tecido, então a necrose extensa, com flictema, né? Não está com processo infeccioso, porque a gente não vê hiperemia, e a saída de exudato. As bordas são aderidas, mas essa ferida vai evoluir para um tecido que vai demorar na cicatrização, porque até a reparação tecidual desse tecido necrótico demora. A gente vê que é uma lesão profunda. Às vezes, para exemplificar na lesão por pressão, a gente vê aquela imagem indeterminada, né? Então, a gente não sabe até quando, por quê. Teve uma lesão bem isquêmica profunda nessa lesão e do processo durante o procedimento cirúrgico. Na parte superior direita, a gente já vê que então, no pé, a gente vê o comprometimento bem na linha da cirurgia, de toda a extensão, a abertura de toda a extensão da abordagem cirúrgica, com necrose, áreas de necrose, hiperemia, né? Tecido de granulação, esfacelo amarelado na distal. Então, mas não tem processo infeccioso, tem perda tecidual importante, a reparação tecidual também vai ser prolongada, né? Então, vai necessitar de curativos, acompanhamento, e desse inteirinho a gente vai vendo se não desenvolve processo infeccioso. Nesses momentos de atendimento ambulatorial, nós vamos ver se tem hiperemia, queixa de febre, aumento da dor, edema aumentado, a gente vê a perfusão também distal. Então, algumas complicações que a gente tem que acompanhar no atendimento ambulatorial. Na parte inferior direita, também a gente vê lesão bolhosa, uma isquemia profunda nas margens, já no trajeto todo da borda, a gente vê necrose, né? Então, já sabe que vai demorar o processo cicatricial, porque até reparar esse tecido que teve o dano durante o procedimento, demora. Aí tá com um fio absorvível, né? Então, a gente posterga mais a retirada. Então, a gente acompanha nesses casos onde está o fio, se está causando processo de inflamatório, que causa o dano por conta, às vezes, da tração, da fricção do nó do fio. Então, é um caso, e ele usou pressão negativa, né? Então, o manejo de ferida cirúrgica. Então, tem a marca do curativo nas laterais, se a gente for ver na margem, ó. É uma complicação, às vezes, esperada do processo de uso de pressão negativa. Então, esse paciente vai para a notificação do procedimento, complicações, ferida cirúrgica lá, vai para a notificação. Pode passar. Então, aí a complicação numa ferida, então a gente vê edema no lado esquerdo, mas na artroplastia de joelho um processo já menos complicado, já o paciente deambulador, então tem um prognóstico melhor de não ter complicações nesse processo aí. Não tem até de pele negra, a gente dificulta um pouco a avaliação, né, se tem hiperemia, se tem isquemia, mas aí a gente não vê áreas mais acinzentadas ou outra alteração que indique complicação nesse procedimento, nesse joelho aqui. Já no da direita, a gente vê processo de necrose em quase toda a extensão da ferida, da borda, com crostas, né? Ainda está com um ponto de sutura não absorvível. A gente vê devido a esse procedimento, eles fazem mais o tracionamento das bordas, né? Então, às vezes, pode ocasionar mais complicação dessa ferida. Nas margens, a gente vê uma bolha na parte interna do joelho inferior. A gente pode ver uma lesão bolhosa, né?
que aqui é uma complicação, porque aí é uma entrada para processo infeccioso e complicação. Já é uma complicação pela lesão bolhosa e ela é uma porta de entrada para o processo infeccioso. Então, esse é um paciente que tem alta chance de ter complicação infecciosa, então tem que ser seguido mais de uma vez na semana. Pode passar para o próximo. Aqui a gente traz um procedimento, então, através do gesso, a gente faz acompanhamento das feridas cirúrgicas. Aqui não tem complicação, assim, de infecção, não está com exudato, tem crostas, mas está em processo cicatricial, já está um pouco mais instável as crostas, então garante que mais na próxima pode fazer retirada dos pontos. Na direita, a gente já viu a complicação lá, que a gente segue o paciente e não dá para tirar o gesso devido ao procedimento cirúrgico, mas a gente acompanha com esse cuidado sobre a janela. Então, a gente vê uma lesão total, na total também extensão do procedimento, tem perda tecidual importante, não tem exposição de tendão ou óssea, mas você vê que é uma criança e ela vai ter, a gente acompanha muito tempo até a reparação tecidual dela. Então, tem esfacelo, então vai usando curativos, hidrogel, o Aquacel, para a gente fazendo o tratamento dessa lesão. Isso aqui. Pode passar. Aqui na mão direita, então, complicação da mão, que pode ver que aconteceu a necrose do tecido, então teve afastamento de bordas, mas não tem uma profundidade, então não dá para ver órgãos, tecido, tendão, né, tecidos mais novos nessa lesão. Então, é o desbridamento e curativo e acompanhamento. Não tem sinais infecciosos, não tem hiperemia em volta, então é só mais o reparo tecidual. Na direita, a gente vê, no cipé, a gente vê um pouco mais de maceração, lesão tecidual importante, toda a extensão da abordagem cirúrgica, esfacelo. Aqui a gente não viu também lesões, exposição óssea ou de outra estrutura ali, mas a lesão foi profunda. Pode passar. Aí, agradeço aqui as referências, algumas das referências que eu usei, e aí a gente pode conversar um pouquinho para ver quais as percepções. Bom, eu anotei aqui sobre a primeira dúvida que falou da Rayane, que eu acabei respondendo enquanto você estava falando, que é o tempo de retirada Eu não vi, eu não olhei. Não, é o tempo de retirada das suturas abdominais, se era ao mesmo tempo do tronco. Aí, assim, eu até anotei para falar para ela que eu falei que sim, mas tem algumas ressalvas, tá, gente? Em Sim, abdômen, tem algumas ressalvas, às vezes a gente deixa um tempo maior, tá? Atenção aos pacientes que têm ascite associada, que a cirurgia é oncológica, a gente tem que ter também um certo zelo, tá? Muitas vezes eles acabam fazendo um ponto contínuo, não sei se vocês têm essa experiência em cirurgia oncológica, e tem ascite associado, né? Então, muitas vezes eles fazem esse ponto contínuo e a gente espera, às vezes, até bem mais, tá? De 20 dias em diante. Então, vai variar muito também da patologia de base, tá? Desses pacientes. Não dá assim para dizer, aquilo é um aproximado, mas não pode faltar avaliação. Estou achando que a Lisane caiu.
A frequência é o link que eu postei. Estou postando novamente. A certificação é apenas pelo link, tá, gente? Então, quem entrou depois, por favor, preencha o link, que é a partir dele que a gente vai fazer a certificação, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta, enquanto a Lisane entra. Então, tem a dúvida da Elaine, que fala sobre, estou com dúvidas sobre as fases que foram apontadas, se trata das, não, se tratam das fases mesmo de lesão, né? Não são as, Alô, não, voltou? voltou, caiu Tá. aqui. Deixa, então, eu te falar aqui que eu estava lendo aqui para o Ah, pessoal, só para a gente resgatar as perguntas, para a gente conseguir discutir. A sim. Elaine perguntou assim, estou com dúvidas se as fases que foram apontadas se trata das fases de LP. Essa é a primeira Não, parte. não, não, é mais uma ilustrativo. Isso é de boas práticas, não quer dizer com a lesão por pressão, não. Mas se assemelha por conta das camadas que a gente vê nas estruturas. Mas a lesão por pressão é outra classificação, né? De lesão por pressão, e aí de grau de deiscência é essa estabelecida pela Wood Surgeon, né? Então é diferente. Então, lá no grau 4 a gente tem exposição de tecido, mas tem associado se está com infecção ou não. Então, se assemelha, por exemplo, grau 1, A ou B. Então, B é porque já está com um processo infeccioso. Então, aí diferencia nessa fase. Então, se tem ou não infecção. Tem dano tecidual, mas pode ter a classificação B, que é de infecção, Eu acho que você já né? respondeu todas as perguntas dela, que depois ela fala assim, ou temos uma específica de ferida operatória, foi a que ela apresentou, que é específica, que é a classificação de Sandy. E qual Isso, seria especificamente a escala? É a classificação de Sandy que ela trouxe nesse consenso, tá? isso. Enquanto eu olho aqui o chat, se você quiser abrir o microfone e perguntar, Luísa, esteja à vontade. Quero sim. Boa noite, parabéns Boa pela aula. noite. Obrigada. A minha dúvida é sobre o manejo das complicações. Teve uma imagem que você Sim, mostrou que você falou que provavelmente devem ter pego alguma artériazinha na hora da sutura, que era um pé, sim, eu acho, e que sim. embaixo já estava começando uma necrose. Qual que é a sua conduta? Como que a gente maneja? A gente esperaria essa necrose se resolver? A gente entrava com algum tipo de cobertura, tirava os pontos, porque já vai dar deiscência. Quando você olha uma necrose dessa, você fala assim, vai ter deiscência? Vai infectar? Tem alguma coisa ou a gente tem mais uma conduta observacional? Então a gente vai partir para o processo até o ponto, se você vê segurança para tirada de pontos. Aí eu continuo acompanhando, porque aí a gente vai à evolução, que às vezes pode, hora que põe a carga, porque faz o processo cicatricial, aí já começa com 3, 4 semanas, já libera para carga. Aí o que acontece? Pela edema postural, pode começar a serosidade. E aí a gente vê, às vezes, descolamento desse tecido desvitalizado mais rápido. Aí o que acontece? A gente acompanha esse processo cicatricial, desbridamento, curativo, e aí a gente restringe mais o paciente a andar. É isso que acontece, Mas, por exemplo, geralmente. essa Ah, era no pé, né? Aí a gente tem essa sim, questão. Mas, por exemplo, se for uma visão dessa numa sutura de abdômen, mais em partes moles, você tiraria o ponto de forma precoce ou dentro daquele limiar não, que não você tira o colocou? ponto, ah, Tá, não tira o precoce ponto não, né? precoce, não. A gente posterga, na verdade. Aí a Ah, gente aumenta o tempo o tempo. para não retirar. Porque se Aham, você não, se tá uma necrose, aí o edema
e aí começa a saída de Uhum. exudato, e aí começa a ter afastamento das bordas, porque nesses locais tem uma menor força de tensão e de tração. E Uhum. o ponto faz esse papel, né, de Uhum. tração e tensão para ter o Aproximação, processo né? cicatricial. Uhum. Se tem um edema, por exemplo, no pé ou na região abdominal, aumenta a tensão aonde? Onde tem menos resistência. Então, onde tem Uhum. menos resistência é o local da Da, sutura, da, da ferida é, cirúrgica. Então, da aí a abertura, chance de tá. você ter complicação de exposição e até É evolução da maior. deiscência e exposição é maior. Então, aí E você aí, espera mais redução do edema, uhum. melhora o local ali de irrigação do tecido, né? E Para ver se condutas faz o reparo tecidual para você determinar a retirada de pontos. de coberturas é diante do que a pele for evoluindo, né? Você está se Sim, referindo às vezes àquela foto do hematoma enorme no abdômen, Luísa? Não, Ou é não? também, Qualquer é uma um. do pé também, qualquer uma, porque eu sempre fico na dúvida, sabe, é, Ale, do que fazer quando a gente vê um hematoma ali debaixo dos pontos. Não, aí vai depender muito, né? aí Se é um tem paciente está hematoma e isquemia. anticoagulado, né? Isso. É, Aí não, tem a Depende seria a muito. diferenciação. isquemia, tem o hematoma a É, gente até espera que seja absorvido. Esse do pé era isquemia, né? sim. Que aí a gente sabe que Isquemia. vai ter Isso morte que tecidual, né? é, eu podia ter falado mais assim, de hematoma e isquemia. Isso também a Uhum, gente tem a dúvida no dia a dia, né? uhum. De ver, isso aqui é uma isquemia. Isso aqui é Mas você vê que é claramente a isquemia. Eu trouxe as áreas de isquemia para ficar bem claro o que que é isquemia, porque o hematoma a gente já espera. Aí o depósito, às vezes, na parte posterior, né? Uhum. Ou na margem a gente vê, não próxima, mas É porque a área de isquemia é bem mais próxima da teve ferida uma de cirúrgica, abdômen né? que era isquemia também, né? Que você mostrou, que É foi da mais porque abdominoplastia. é bem extensa, você viu que é bem Aham, extensa, porque quando faz abdominoplastia, ela rebate, né, toda aquela uhum. borda, então toda aquela região arterial ali foi danificada, foi uma área Então extensa de dano arterial a ali, gente aguarda então, né? né? Vai evoluindo de cobertura e tudo à medida que for A a hidratação da pele for. pele, Aham. né? E nesse caso ali, teve um de isquemia que usou de manejo de ferida cirúrgica, usar o Preveno, o curativos com Uhum. pressão negativa, né? Sim, eu vi. Tá ótimo. Para Obrigada. ajudar na irrigação. De nada. Obrigada. Lisane, tem uma pergunta aqui do Rafael, que ele fala o seguinte: diante das feridas cirúrgicas apresentadas, visto que esse paciente chegou na atenção básica, qual a periodicidade de troca? Não, a periodicidade que esse paciente tem que ir lá na atenção primária. Aí eu não sei qual seria o paciente, mas fala dos dois, né? Aquele que não Eu tem acho que a gente tem que complicação, ponderar, sim. né? Aí você vai ver o grau de exudação, qual a cobertura que você vai utilizar, que você tem à disposição, o grau de complicação, por exemplo, tem material próteses, né? Então tem que ser um pouco menor o tempo de acompanhamento, então a cada 3 dias. Então aí tem que acompanhar mais de uma vez na semana, prótese, né? Que tem material de síntese. A prótese é sempre um problema, né? É um problema aí, e é notificação, é de qualidade. Se tiver infecção, vai retirar componente, vai ter que fazer, né? E isso é um agravo grande, um risco grande para o paciente de morte, né? Então, quando tem só estruturas, que foi uma osteotomia, uma lesão que não comprometesse com prótese, a gente pode espaçar mais uma vez por semana. Aí, às vezes, dependendo da saturação, a gente orienta o paciente troca domiciliar, se for o caso, até fornece o material para troca domiciliar, porque a gente tem várias questões do paciente, questão de transporte do custo. Então, o paciente às vezes não tem dinheiro, a maioria, né? Nossa,
nessas dificuldades Vocês financeiras que nós recebem até de enfrentamos. outros estados, né? Sim, até de outros estados. Então, a gente remete, o paciente tem o transporte, às vezes da prefeitura, do estado, mas isso é um custo muito grande para uma pessoa com baixa renda, o transporte, a gente vê esse impacto na renda, no social na pessoa. Então, depende da cobertura também, do tempo de troca, qual cobertura que você vai utilizar para você fazer o seu retorno ambulatorial. E do paciente, né, principalmente também. A Rayane aqui. Eu só Oi, quero Rayane, pode aproveitar o dizer. gancho da pergunta anterior em relação da atenção primária à troca. Teria alguma recomendação em relação a essa avaliação de todas essas complicações diante de um paciente que faz uma cirurgia limpa ou aquelas contaminadas, voltada para o público ortopédico? Porque, assim, ela mostrou as imagens, eu vi todas as nossas complicações ortopédicas, assim. É muito difícil, né, tratar cirurgia ortopédica. Aí eu queria só mesmo assim, se teria Ah, alguma recomendação a nível de a gente avaliar um paciente com a ferida de um trauma, por exemplo, para uma eletiva, só que no momento foi considerada limpa. E aí a gente às vezes aparece essas deficiências e, assim, na dúvida a gente sempre peca pelo excesso de estar avaliando esse paciente mais de perto, né? Mas aí sim. teria alguma recomendação assim, que poderia facilitar, além desse olhar? O nosso principal meta, a gente tem um processo de dano tecidual com complicação de cicatrização, mas a gente tem que acompanhar de perto se evolui para processo infeccioso. Então, se o paciente começa a apresentar queixa de aumento da dor, edema, febre, então é indicativo de processo infeccioso. Então, ele de colonizado, porque essas feridas já estão abertas há um tempo, está colonizada, aí entra em descontrole, às vezes pelas condições do paciente, entra em processo infeccioso. Então, aí é um agravo, aí é isso, por isso que tem que ser acompanhado esse processo da cicatricial de deiscências. Aí determina se vai internar, se vai entrar com antibiótico, né? Se tem que fazer outras medidas de avaliação. Aí acionar a equipe médica para avaliação, coleta de sangue, exame, né? Se tem complicação infecciosa e entrar com antibiótico oral ou partir para uma internação para antibiótico endovenoso. Ah, sim, entendi. Tá ótimo, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que eu vou... É porque, assim, como a Lisane trabalha bem na área de ortopedia, né? Ela trouxe todos Sim, os caquinhos da ortopedia, né? né? Tudo que podia ter de complicação, meio que você trouxe. Eu já trabalho no hospital, né? Onde pega muita Mas barriga, né? Não sei o isso, quê, cirurgia de amputação, com aquelas deiscências, né? Que às vezes a gente fica assim, poxa, deiscência em períneo é muito difícil de tratar. É a coisa mais simples que tem, né? Porque a gente fica com aquela coisa de fazer um curativo, isolar, totalmente hermético, e num paciente que tem uma amputação, por exemplo, que teve uma deiscência de períneo, né, amputação abdômen perineal, ele é um paciente que você tem que ajustar aquele curativo à higiene do paciente. Então, lembrem-se, sempre períneo é uma área muito extensa, né, muito extensa e com muita exudação, né? Então, assim, não dá, fez agora, vai fazer só amanhã. Às vezes, não. Eu vou precisar lançar mão de várias vezes ao dia para ter aquele controle de umidade e conseguir,
né, evitar um quadro de infecção, né? Porque a gente tem que lembrar que umidade em excesso, ela aumenta a carga microbiana local e aumenta a chance daquele paciente vir a ter uma infecção por conta dessa questão, né? Tem mais uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Camila. Em que tipos de situações é necessária uma reintervenção cirúrgica? Como avaliar até que ponto investir em curativos e não em nova intervenção? No caso de que você já vê que já tem um comprometimento de fístula, então lá no grau 3, que a gente classifica, de fistular até o material. Então, por exemplo, material de síntese uma de joelho. Então, se aqui ela tem uma mínima deiscência, mas aquela ela conseguiu chegar até o material de síntese. Então, vai para a reabordagem, se tem exposição de material. Exposição de estrutura óssea ou de outro órgão, já vai para a reabordagem. Quando não é extensão muito grande. Na minha vivência assim, do pé, a gente às vezes usa o pressão negativa para diminuir o tamanho, porque no pé, por exemplo, não tem onde fazer ressutura, porque não tem tecido. Aí a perda tecidual é ruim, não dá para fazer a cobertura da estrutura acometida, então eu espero um pouquinho para diminuir mais a lesão, para fazer uma reabordagem. Aquelas exposições do grau 4 lá foram para reabordagem, porque aí eu comecei o curativo, comissão negativa, aí depois agendaram o procedimento cirúrgico. Aí o procedimento, assim, muito vai quando tem material de síntese. Oi? Escutar? Eu escutei. Ah, Eu tá. estava só movimentando aqui. Ela entendeu. Nessa parte ortopédica é bem isso. Nas outras cirurgias, aí a gente precisa ver caso a caso, tá, Camila? Porque, às vezes, o que é que acontece? Dependendo do procedimento cirúrgico, às vezes a gente tem muito aquela questão de focar na ferida, não focar no paciente. Às vezes se esquece, né? Pela extensão da ferida, esquece de focar no paciente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou só mostrar aqui uma aula que eu sempre tenho de feridas abdominais, que é para a gente fazer o contraponto com as ortopédicas. Sim, A é ótimo. gente conseguir, então, esclarecer algumas dúvidas que ficam, né? Uhum, Só para isso, acho deixa eu ver se ótimo. eu compartilho aqui, que no meu computador mesmo tá péssimo o áudio, então eu não estou usando ele, então só consegui compartilhar dessa forma. Mas acho que dá para visualizar aqui. Então, é muito comum a gente ver, né, esse tipo de procedimento, paciente, vítima de PAF, múltiplas laparotomias, né? É comum a gente se deparar com esse tipo de sutura, né? Com esterilização de suturas internas, suturas não absorvíveis, suturas absorvíveis. Então, o que que faz, né? Como é que faz? A gente percebe que existe, ó, um rasgo, é um rasgo mesmo, da cicatriz aqui, que é o que acontece em todo o processo cicatricial, né? Então, foi abordado várias vezes e nas cicatrizes anteriores teve, então, esse acometimento, tecido desvitalizado, né? Exposição de ponto de sutura interna. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa é o ponto de pele, outra coisa é o ponto interno. Ponto subtotal, ele está, muitas vezes, fixando musculatura, né?
musculatura, então tem que ter muito cuidado, não é um ponto que a gente retira de cara, tá? Então, aqui, ó, não tem tração, pode retirar, só que vejam, se existe esse procedimento que aconteceu, né, esse aspecto de rasgado, é um abdômen, não custa nada a gente ajudar a tensão dessas bordas. Então, abdômen complexo, cinta abdominal, é o que segura, que previne hérnia pós, né? Então, a gente deve lançar a mão disso, né? O curativo aqui, inicialmente, a gente vai tratar, não precisa ser um curativo tão especial. Por quê? Porque isso aqui, ó, isso aqui não é a aparência externa apenas, isso aqui tem também na aparência interna, né? No desbridamento interno. Precisa levar para o centro cirúrgico já? Não, às vezes o paciente não tem condição clínica de ir para o centro cirúrgico para uma nova reabordagem, uma chance de fistulizar esse abdômen que provavelmente já está congelado. Então, ele termina o esquema de antibiótico terapia e a gente tem o cuidado de manter o mais seco possível, né, essa ferida operatória. O mais seco possível é ter o cuidado de, quando a gente utilizar cobertura especial, né, que vai ser só usado em tecido aberto, isso é outra coisa que eu encontro, às vezes, numa cintura fechada, um curativo especial. Não tem porquê de eu colocar uma cobertura especial absortiva, né, que aí eu vou aumentar o gasto desse curativo. Então, tem que ter esse discernimento de gasto e qual é a ação que aquela cobertura vai fazer ali, né? Em cima da pele ela não vai fazer nada, né? Então, posso utilizar apenas, né, a gás, fazer a limpeza e tudo mais. Nesse caso que tem lesão aberta, né, posso tratar não levando mais umidade, tá, gente? Tem esfacelo, mas também tem umidade, por isso que ele rompeu. Então, a gente pode lançar mão, né, do curativo absortivo, né, no sentido de controlar esse exudato. O que eu utilizaria aqui? Né, que é uma coisa mais simples e me dá a chance de eu ter uma visualização contínua dessa ferida. É um curativo que vai ter que ser trocado diariamente, pela umidade, para acompanhar se eu estou tendo sinais flogísticos ou não, né? Então, eu vou precisar trocar todo dia. Então, tem que me lembrar que eu tenho que ter uma cobertura absortiva para lesão aberta só nessas áreas, tá? Eu não vou usar esse curativo especial na área de pele, e que o meu custo não atrapalhe, né, o desfecho final. Então, uma boa dica seria o próprio alginato de cálcio e sódio. Eu faço muito isso com o pós-operatório nessa condição. Preciso reter umidade? Tenho que avaliar. Preciso levar de cara já uma prata? Provavelmente não. Um paciente que está com antibiótico terapia, você deixa a prata como uma terceira opção, né? Tem que sempre ter esse cuidado. Estou tendo uma dificuldadezinha para poder mutar esses áudios. E seria um caso. Mas isso aqui são abdômenes que são extremamente mexidos, né? Não é uma cirurgia, um procedimento, né? Aí você não usaria nenhum com PHMB, assim, ou você só Então, lançaria o alginato eu não impregnado. utilizaria o PHMB porque pelo princípio dele, ele é umectante, né? Aham, Então, eu não quero mais aumentar a umidade local, apesar dele ter uma ação antisséptica, né? Nesse sim. caso, eu apenas faria a retirada dessa umidade. Eu estou tendo meu raciocínio, tá, gente? Não está errado usar PHMB, mas o meu raciocínio é limitar ao máximo na lesão exudativa algo que leve mais umidade, né? Para eu conseguir controlar, porque senão acaba sendo um tiro no pé, né? Aham, é porque a gente vê que deixa a umidade ou o curativo úmido, ele lacera mais. Tanto a E, ferida ortopédica também, isso, é. E no lacera mais. abdômen,
Isso, Abdômen ainda também mais, tem né? que ter cuidado, muito cuidado. Mas o fato Aham. de eu eliminar a tensão, né? Então, com a cinta e fazer esse curativo inicialmente diário, até observar a quantidade de exsudação, né? Ricardo, pode falar. Tem umas perguntas, a gente já responde, tá, gente? Boa noite. Boa noite. Ale, então, você não, Elisana também, que tá, a gente que é a palestrante, você não vai naquele conceito de que eu posso associar uma cobertura que eu consiga visualizar. Estou falando aqui, vamos falar de um pós-operatório Nesse caso, simples, não. Nesse caso, não, né? Eu estou né? falando só Então, nesse caso aqui. nesse caso aqui. Mas então vamos trazer um curativo simples, um paciente que não complicou. Você, você falou aí a questão do custo, concordo com você, da gente colocar então só uma compressa, uma fita microporosa, e aí tirar aí com 48 horas essa cobertura. Você não usaria curativos transparentes para você, aquele conceito de que o cirurgião tem de que ele quer ficar visualizando a inserção do cirúrgica lá para acompanhar o pós-operatório. Ricardo, na minha experiência de abdômenes, né? E abdômenes complicados, mesmo que não tenha exsudação, né? Ou a gente deixa sem nada, com a limpeza Sim. diária, né? Mas até que haja aquelas 72 horas para a gente deixar aberto com mais segurança na questão da cooptação da borda, né? Ou utilizaria algo, pode ser semi-transparente. Hoje nós temos vários curativos que têm o absorvente ao meio e ele é transparente e dá para visualizar. Transparente. Mas Exato. não apenas a película transparente, sabe? Apesar dela ser porosa, Correto. e na bula dizer que há uma liberação, né, que não há existe essa questão porosa e que ele consegue fazer não deixar tão úmido, né? Ele sempre fica úmido, né? Então, para uma ferida operatória, umidade não é legal, de forma nenhuma, né? Sim. Seja ela por conta de um seroma que aconteceu, que vamos ter a simples clareza que o seroma, ele é uma complicação, né? Geralmente, ele não pode acontecer em cirurgias limpas, né? Se ele acontece, significa que a gente já teve uma quebra, né? De algum segmento ali no processo. Então, assim, se a cirurgia é potencialmente contaminada ou contaminada, eventualmente nós vamos ter complicações na ferida, né? Isso aí é fato. Então, a gente tem que reduzir o máximo o risco, e tirar o máximo a umidade desse tipo de ferida, né? Então, abdômen é um câncer, mexer com o intestino é um paciente que tem um risco muito maior de uma infecção. É um paciente imunodeprimido, tem um risco muito maior, né? Onde fez a sutura, inicialmente, a princípio, algo mais simples, né? Mas eu vejo, assim, na prática, a maioria que eu vejo externo, usar micropor sobre a lesão, ferida cirúrgica que não tem complicação, né? E Sim. até orientar o paciente a passar álcool, jogar o álcool. Isso é uma rotina que eu vejo, assim, que os pacientes trazem, né? Questionam por que a gente está pondo, às vezes, um curativo. Eu respondi uma pergunta parecida esses dias, que a colega falou, onde que a gente vai mostrar, evidenciar que não deve passar álcool em ferida pós-operatória? Eu disse, rasgue a pele dele e passe álcool. Acho que seria a melhor Pois forma eu não sei de onde vem. explicar, né? Então, assim, o medo da bactéria, ela não vem só do externo, ela também não tem asas ainda, né? Pode ser que a gente esteja desatualizado. Mas é importante que as pessoas entendam que a irritação daquele tecido vai prejudicar muito mais esse tecido, né? Sim, o Então, álcool, assim. substâncias irritativas como o álcool, ela vai prejudicar aquela ferida. Então, vai deixar próximo da sutura. Não sei se vocês já observaram.
principalmente na pessoa de pele mais clara. Já Sim. com a textura fica aquela hiperemiazinha, né? Se ele passar álcool, fica aquela epiremiazona, né? Um negócio assim, muito mais da reação local mesmo, né? Ah, mas isso impede a infecção? Não, se tiver contaminação, isso aí não vai impedir a infecção, né? Talvez deixe mais Sim. seco, né? Mas também dói mais e causa mais reação. Como na minha vivência não é plástica, mas como a gente é enfermeira e sabe de curativo, aí a gente tem sempre as pessoas que fazem procedimentos, trabalham com a gente e vêm. Geralmente com deiscência, e aí é só a conduta. Põe um adesivo, um micropor, passa álcool, vai melhorar, deixa Ortopedina, lavando. né? Ortopedista E é gosta muito. cirurgião plástico, né? Sim. Assim, na minha vivência que eu conto, mas eu intrigo, porque ainda usa essa conduta. Ó, eu vou A voltar gente não para Eu consegue tenho reverter. uma... o Ricardo, agora você vai para a lista de uma... espera. Tá bom, vai lá, depois eu falo. Deixa eu só resolver aqui, que senão os meninos vão achar ruim demais da gente não estar respondendo. Peraí. A Camila falou assim, na vivência de vocês, tem algum benefício o uso do tapping pós-operatório como forma de prevenir deiscências e ou seromas? Eu tô te Tape, dizendo, né? Seria, acho que ela tá falando do tape. tape, ela tá falando do Do tape. Eu tape, ia fazer essa pergunta aí também, que bom que ela já fez. se não tiver complicação, às vezes na força de tensão e de contração na margem, né? Agora, sobre Se a não tiver ferida, eu nunca complicação, usei. exatamente. Não vejo indicação sobre a ferida. Sim. Igual a Alexandra trouxe da cinta, né? Abdominal, que ajuda na força de contração e de tensão. Deve ser nesse sentido, né? De uso. Não, mas sobre, nem, não é tratamento, não é, é sobre a lesão mesmo, a ferida. Aqui eu também não faço uso, tá, Camila? Não, nunca fiz também. E também, assim, deiscência tem algumas causas, né? Pode ser por pressão, né? Por esforço, na náusea, no vômito, na tosse, né? Ou porque o paciente, isso eu estou focando aqui no abdômen, tá? Ou porque o paciente já tem um avental em abdômen e ele precisa ser tratado, manejado de forma diferente daquele que não tem um avental um abdômen em avental, né? Então, assim, a gente precisa só ter esses cuidados, mas, assim, fora isso, se existe a deiscência e não teve nada disso, geralmente é por infecção, aí nada controla, né, essa deiscência, apenas o tratamento, né, para infecção, antibiótico terapia, às vezes drenagem, né, ou reabordagem para limpeza mesmo, né, porque abscesso também não trata só com antibiótico, né, precisa ter a limpeza. Sim. O Sérgio está falando aqui sobre a combinação de prata com antibiótico terapia, seria o ideal para que a antibiótico terapia evite a disseminação de uma infecção profunda ou generalizada, e a prata para evitar a proliferação bacteriana na superfície da lesão. E ele dá o exemplo mais abaixo sobre a questão da hidrofibra com prata. Bom, eu vou responder minha parte, então. Eu não sei se o antibiótico que você se trata é o sistêmico que o paciente já possa estar tomando ou se é local. Local a gente não deve utilizar. A prata é sim um antimicrobiano. Só voltando em comparação, né? Se eu já tenho um antibiótico sistêmico, não preciso me preocupar localmente, a princípio, a não ser que eu tenha evidência de debris de biofilme, né? Que é aquela película, né? Eu sei que vocês não vão gostar, mas é aquela película como se fosse do quindim em cima da ferida, aquela coisa gelatinosa, né? Então, se eu tenho essa evidência, eu preciso de uma prata local, e aí não seria a hidrofibra com prata, que ela vai só controlar o meio, né, exudação, mas não vai depositar
prata no leito, né? Naquele paciente em questão, eu não utilizaria de início a hidrofibra em qual sentido? Primeiro, pelo custo, e segundo, porque ela tem uma capacidade diferente do alginato, que só é de absorção. Ela tem também a capacidade de retenção. Então, se eu já tenho umidade, se eu uso uma cobertura que tem uma capacidade de retenção, eu mantenho uma umidade que eu não quero manter em contato com a ferida. Então, naquele caso que eu te mostrei, Sérgio, porque assim, não dá para a gente falar uma coisa sem ter uma ilustração, eu acho. Eu não utilizaria, tá? Nesse ponto que eu te expliquei. Não sei na questão, assim, eu recebo muito paciente ortopédico, mas eu já recebo com complicações graves, né? Pós-raspagem, por osteomielite e tudo mais, e então também não utilizo, porque aí sim eu utilizo uma prata que dispensa no leito, tá? Às vezes eu avalio bastante a característica do exudato, se ele está mais seroso ou purulento, mesmo com o uso do antibiótico oral, né? Porque se está o leito com um exudato com grande exudação e purulento, eu associo, mesmo ele com antibiótico oral, uso a prata para controle lá da colonização local, do processo de colonização local. Então, às vezes, tem que ter avaliação, assim, das características do que você está, do tecido ou a exudação da ferida. Aí, se está mais controlado, aí você pode tirar a prata e controlar com outra cobertura de preenchimento e absortiva, né? Para você não ter a maceração, controle da maceração e da umidade do local do processo cicatricial. E aí, se tiver controlado, pode até usar a laser terapia nessas margens, tá com antibiótico, estimular o processo de cicatrização no local, nas margens, né, no leito. Eu já uso essa, eu sei contraditório, já vi isso pelo seu olhar. Não, eu estou lendo aqui o chat, eu estou rindo do chat. Tá. Não, é porque a gente discutiu uma vez que tudo que a gente usa o laser, a gente pode estimular também o problema que a gente estava discutindo um dia. Não, estava lendo aqui a Sim. pergunta da Nath Alvarenga. Ó. Limpeza seria apenas com solução fisiológica em jato? Sim, ou na gaze, porque nós estamos falando de ferida operatória, né? Está fechada, então a gente passa a gaze delicadamente, consegue remover até algumas crostazinhas. Sem toque de álcool ou clorexidina alcoólica, é isso mesmo? Não. Por exemplo, nas retináculos de mão, a gente lava as mãos mesmo, com água e sabonete líquido. Então, lava as mãos, então, não usa soro, então a gente pode falar água limpa com sabonete, né? O soro fisiológico, água destilada, em alguns casos, né? De ter uma exposição no tecido. Aí depende daquela situação. Aí ela fala assim, nossa, vejo isso muito em protocolos. Realmente, eles têm protocolos que colocam isso, a limpeza com clorexidina alcoólica, né? O máximo que você pode pôr é algo que não agrida, então, preciso colocar, ou talvez seja clorexidina aquosa, né? Mas lembrando aí, a gente já entra numa outra esfera, que é a alteração do pH da pele. Então, se eu uso um antisséptico como a clorexidina repetidamente, esse paciente pode desenvolver uma alteração grave de alcalose da pele, que leva a uma lesão de pele, dermatites difíceis de serem tratadas. E se usa adesivo em cima, aí tem a maior chance de lesão por adesivo, porque usou álcool na pele e mudou o pH, e aí você tem um outro agravo de complicação dessa ferida cirúrgica. A Fernanda também fala que é um desafio, com certeza, essa desconstrução do álcool, que a gente não sabe ao certo de onde veio, né? Essa questão do álcool na ferida operatória, mas acontece. É igual aquela coisa assim, eu acredito que vocês já devem ter visto. O paciente chega ali para você com 3, 4 meses de ferida aberta e não fecha, não fecha, não fecha. Me explica como que você está fazendo, né?
A gente começa por aí. E aí a questão é assim, eu recebi alta e me mandaram lavar com água e sabão. Enfim, aí ninguém fez acompanhamento se teve deiscência, e aí teve a deiscência e aquela ferida não fecha porque repetidamente ela está sendo massacrada de forma errada. Então, às vezes a gente acaba tendo que nortear o paciente. É um trabalho difícil, né? Porque as pessoas não põem na cabeça isso, né? Então, torna mais difícil quando chegam para a gente já com vários meses de ferida aberta, né? É a mesma coisa É, do uso da neomicina que o Alexandre está colocando aqui, sim. que também o ideal é que não se use, né? Porque eu Autópsia recebo para manejo de bastante ponto de infecção. pacientes. Então, às vezes eu passo uma ferida igual tá na tela, normal, mas sempre o acompanhante ou o paciente pergunta, mas não vai passar nada? Porque sempre eles acham que tem que passar um álcool ou uma pomada, e geralmente com antibiótico, Aham. que ainda é fácil comprar, ainda é fácil adquirir, e usam, assim, às vezes, ou fazem as misturas babatimão, as ervas lá sobre a ferida e acabam danificando o processo cicatricial. Isso mesmo. Ricardo, agora chegou sua vez. Depois eu continuo com o chat. Ricardo Ótimo. foi-se embora. Olha, Ficou não chateado. foi não, tô aqui. Vamos lá. Deixa eu trazer duas situações que a gente faz lá dentro da iniciativa privada, né? A primeira é a gente tem uma preocupação muito grande com as lesões peri-incisão, né? Então, que é muito comum de acontecer, né? Esses flictemas aí que a gente vê formar, principalmente na cirurgia ortopédica. E aí a gente fez um trabalho interessante usando uma fita com base de silicone, você tem várias aí no mercado, e aí, como a gente consegue acompanhar o custo de consumo de fita microporosa e o tempo de troca de enfermagem, né, desse curativo, que ele é trocado lá a cada 24 horas por solicitação do médico, a gente conseguiu reduzir o tempo de enfermagem por conta do uso desse tipo de fita com base de silicone, né? Foi uma situação bem interessante. A outra é que, quando eu trago essa situação do curativo de visualização, né, de visualizar a inserção, o que a gente olha muito nisso, né? A percepção do paciente, né? O paciente tem a curiosidade de ver como é que está. Então, a gente fez um trabalho também usando um curativo transparente, né, com uma baixa capacidade de absorção, e aí o paciente demonstrou satisfação em poder visualizar e conforto, né? Então, a gente pensa na questão do curativo de pós-operatório, você tem que pensar também em alguma coisa que é confortável para o paciente, né? Então, não dá para a gente botar qualquer coisa, né, em cima disso. E agora são os meus cachorros aqui, não é o gato da Luísa que estava miando ontem. E tinha uma outra coisa que é agora mais uma pergunta. Ricardo, Tanto para deixar esse tipo de conduta vocês fizeram em ferida fechada, né? Certo? em ferida fechada, é isso. Vocês Sempre em ferida fizeram fechada. Sem complicação. alguma separação entre o tipo de se ela era limpa, se ela era contaminada? Vocês Não. fizeram alguma Todas diferenciação? as Todas, sem curati diferenciação. todas, isso, sem diferenciar, curativos em cirurgia fechada. Na maioria das Abdômen vezes, também? o abdômen também, mas pouco, tá? E na maioria das vezes o que a gente via era cirurgias ortopédicas. Abdômen, a gente tinha lá, tanto pela vídeo quanto aberta, era mais aceito pelo
pelo paciente a questão do uso da vídeo, né? Que aí seriam curativos bem Bem pequenos, pequenos. né? E aí dá para ele uma Artroscopias, né? condição de isso, dá para ele uma condição de conforto, possibilidade de tomar banho, não ficar molhando o curativo, e ele não ficar preso à questão do enfermeiro ir lá ter que trocar esse curativo logo após o banho. Agora aí a minha pergunta é: vocês já tiveram experiência com sutura elástica? Já ouviram esse termo? Não, não nesse termo, mas é aquela que vai aproximando, né? Que você vai aproximando as bordas, E que é esse que, na nome. maioria das vezes, o médico usa até mesmo uma luva, ele faz a sutura junto com o fio e a luva, e ele vai dando nó com a luva. Com a luva? Não, essa aí eu Com a ainda não luva vi. Eu só estéreo. vejo o sedenho, que é com luva, que é no trajeto das fístulas, né? Fístulas É, perianais. Uhum, não, uhum. nunca vi. É com luva, não. Com luva, então, eu tive a experiência de pegar uma paciente que o médico estava tentando fechar uma ferida, não deu certo, tá? Essa situação. E aí, o que a gente via é que a presença desse tipo de ponto inflama mais ainda a ferida operatória. Era luva Sim, de látex, Dificulta látex? né? você. Luva de látex. Eu não, Não era é penrose, não, tabacarice, né? né? Não era Não, penrose, não era não, um né? perrose. Ah, Não. eu nunca vi, não. E não sei por quê, porque o material não aguenta também, sei lá. Não aguenta a Atenção, né? tensão, pois é. Não dá. Sim. E é elástico, né? Uhum. Por isso que ele aí chama o médico lá no caso chamava de sutura elástica, né? A Não deixa de ser, tentativa. né? Uhum. Deixa de ser elástico, o Ricardo. Vai para notificação ou não? Você notifica? Notifica ou não? O material é estranho. Corpo Corpo estranho estranho, na paciente. corpo estranho. É, A questão do tape aí que a colega perguntou, Você eu tenho um usa? cirurgião plástico que trabalha. Eu não uso, né? Mas eu tenho um cirurgião plástico que trabalha comigo que ele gosta bastante. Aí ele encaminha a paciente para fisioterapeuta para ela colocar, né? Mas eu já cacei literatura para tentar ver se isso ajuda, se dá um pouco mais de segurança para não fazer uma deiscência e tudo, e eu não consegui achar. Eu também não fui muito a fundo, não, mas é uma coisa muito comum dentro da plástica, bastante, principalmente da Porque estética. são lesões pouco exudativas, né? Mas não significa muito, sabe? Porque a lesão pelo próprio adesivo também pode acontecer, né? Se for a pele de um é, idoso. Então tem que ter muito Sim. cuidado com esse tipo de adesivo, né? Por mais que Uhum. ele seja amigável, se você tem uma pressão diferente da pele, né, de um turgor mais diminuído, aí isso aí talvez não seja tão efetivo. Mas não eu acho que não direcionado à questão de prevenção de seroma, não, né? é. Não é isso. E aí seria Ah, só prevenção, por exemplo, de coisa mecânica, não que tenha influência infecciosa, né? Vou voltar para as perguntas, Uhum. senão o povo vai matar a gente, vai acabar o tempo. Vai bora. lá. O Sérgio fala o seguinte, tá, voltando àquilo que eu expliquei para ele, então o biofilme, para o biofilme ideal seria o contexto, no contexto da imagem, o alginato com prata, no lugar da hidrofibra. Ali eu nem utilizaria a prata, porque o paciente estava com antibiótico terapia. Se ele recebesse alta, e eu verificasse que não tem uma evolução, né? Aí é que a gente entra com a prata. E aí vai depender da exsudação, né? A Márcia coloca aqui também. Então, o alginato de cálcio e sódio não iria manter a umidade. Peraí.
umidade no local devido à absorção transversal, diferente da hidrofílica que retém, que absorve e retém. Não, pelo menos ele não deixaria tanta umidade próxima, ele mantém umidade sim, mas como a troca vai ser mais precoce, 24 horas, porque a gente precisa ter essa observação, ou às vezes até antes, a depender da exudação, não, assim, no caso, o paciente evoluiu muito bem só com uma vez ao dia, só com alginato mesmo. Não precisei pôr prata, não, tá? Mas também a A gente tem que levar em gente consideração que eu era um paciente jovem, né? tem que pensar também o tempo de troca, assim, a gente É, manter por exemplo, leva de 3 a 4 horas para chegar numa temperatura de 37 graus para ter multiplicação celular. sim, Então, se a gente usa um curativo absortivo, mesmo sendo alginato de sódio, né, ou prata, preenche o local para manter uma temperatura, um fechamento daquele local para poder ter a multiplicação celular naquela região. Então, se a gente troca frequentemente, não controla o exudato, aí a gente também não faz o favorecimento de ter a reparação tecidual. isso é. Então, Mas considerando, por exemplo, aquela ferida, como ele está ainda fazendo aquele desbridamento autolítico, né? Pela ação química, então estava super tranquilo, ficou bem bonitinho. Depois eu acho, em outro momento, no ano que vem, né? Ver se eu acho a outra foto. A Nath que perguntou, então, lavagem antes das 48 horas da sutura. Lavagem antes das 48 horas da sutura, ou seja, abrir o curativo antes de 48 horas. Vai depender do que a gente tiver de visualização, né? o exudato, né? Se tiver É, muito sanguinolento e saturou, tem que trocar antes. Não pode deixar umidade, igual a gente já tinha falado anteriormente. Não tem que controlar a umidade. a Rayane fala o seguinte, nossa realidade DF do uso da cobertura com prata, qual seria a melhor recomendação, qual seria a recomendação de melhor resultado? Pois é, o uso da prata tem que ter avaliação da ferida, né? Eu, assim, não vejo, se precisa usar prata na atenção primária, significa que tem algo que não andou bem, né? Não fica bem uma simples, não é algo mais de atenção primária. Vai depender muito, não sei te responder, viu, Rayane? Porque, assim, o que eu encontro e que vem para mim, às vezes, da atenção primária, são pacientes muito complicados. Então, assim, que estiveram 3, 4 meses, e aquele tempo de 3, 4 meses, mesmo usando prata, mas usando de forma inadequada, Sim. cronificou a lesão, né? E aí você vai ter um trabalho muito maior em relação a isso. A gente eu tenho muita experiência com a hidrofibra com prata. Por exemplo, se eu É uso mais muito seguro, né? tempo, a gente às vezes que não tem esse processo cicatricial. Então, a gente tem que ter um tempo certo. Às vezes, a gente usa a espuma, ela faz como um selante. Então, às vezes, ela não absorve todo, dependendo do exudato. Aí, a hora que você vai retirar ela, tá aquele caldo por baixo. Às vezes, dependendo do exudato daquela lesão. E se você usar prolongado, você também não vai ter um resultado bem satisfatório. Então, às vezes, você tem que lançar a mão, usar um período, 15 dias, e trocar por outra cobertura para ter um bom resultado no processo cicatricial. Então, no meu trabalho, eu estou tentando a gente usar outros coberturas, não prorrogar, estender, assim, porque essas lesões levam mais de 3, 4 semanas, um mês, 3 meses para fechamento, e se eu começar do meio ao fim, não tenho resultado. Então, eu tenho que trocar por outras coberturas. Por isso que a avaliação, na verdade, ela é sempre contínua, né, gente? Não existe uma receita de bolo, né? A resposta daquilo que você É, provocou é que vai te nortear nas avaliações constantes.
Por isso que é complicado você prescrever e outra pessoa fazer sem você fazer uma Sim, avaliação com uma certa fazer a troca do curativo sem você regularidade. ver o exudato, uma remoção. Então, Isso. assim, é o olhar do enfermeiro. Então, a gente tem que ter, e isso é com o tempo, eu já estou muitos anos, a gente vai treinando o olhar, vai adquirindo conhecimento nesses encontros, a gente divide as experiências. Eu acho que a gente vai acumulando dicas e como manejar a ferida, porque não é simplesmente fazer retirada de pontos, não é simplesmente uma técnica. Eu acho que o enfermeiro compete muito mais avaliação do procedimento, de qual o propósito, o tempo, um processo de reabilitação, visando o processo de reabilitação desse paciente, processo cicatricial. Então, o olhar do enfermeiro, por isso que nós somos de nível superior, para dar esse cuidado diferenciado. Isso, ó, temos mais uma pergunta aqui, continuando, tem um bocado de pergunta, hein? Do Alexandre. O uso da prata tópica também já vi prescrição. Eu não sei a qual você está se referindo. Por exemplo, na minha realidade, eu uso nitrato de prata em solução, que Em eu faço granuloma, né? aplicações em granuloma, em biofilme, né? Uso para esse meio. Não há, assim, acelera bastante, né? Resolve bem, assim como a ata, né? Resolve bem o granuloma, até mais rápido que o nitrato de prata, né? Não sei se respondi sua pergunta. Ó, pense, ó, Ricardo, aqui é para você, viu? A Nath, ela falou, sim, já acompanhei essa sutura elástica e com elástico de dinheiro esterilizado. Inovado, viu? Eu acho que eu Bastante, tinha hein? matado esse médico lá no hospital. O abdômen grave, muito tensionado, sem acesso para TPN. Mas 4 casos, tá vendo? Ele resolveu? pode ter sido Aí, formado lá onde a Nath viu isso, viu, gente? ô, Nath, abre o seu microfone, conta o seu caso aí pra gente. Funcionou? Se funcionou, a gente vai copiar, né? Ei, Ricardo, pessoal, depois eu vou contar então, para a Lê se funcionou ou não. Eu tô com uma de quadril que estou quinta-feira da semana passada. Ela vai voltar para a gente amanhã, que tá com esse tal desse elástico. Eu não vi ainda, mas já me informaram do andar da internação que essa paciente foi de alta com esse tal desse elástico feito com a luva de luva estéreo. E aí eu vou contar depois para a Lê o que que deu, né? Porque eu também nunca vi isso. pois Bom, é, gente, e a dúvida também da Márcia aqui, né? nós pegamos, é porque eu trabalhei 4 anos com hiperbárica, e ela funcionava dentro de um hospital. E aí tinha um cirurgião lá que cismou com essa técnica. E hoje eu nem tenho contato com ele mais, mas assim, é fácil descobrir se ele ainda está aplicando, sabe? Eu, pessoalmente, peguei 4 pacientes. Curiosamente, os 4 evoluíram bem, tá? Mas, assim, isso não quer dizer nada, é um N Não pequeno, né? Pode isoladamente, ter né? sido meramente sorte, até porque eles começaram a fazer hiperbárica, mas não tinha acesso à terapia pressão negativa. Mas, assim, enfim, mudou o ciclo de antibiótico, né? Outras coisas aconteceram que pode ter sido também a causa, né? Então, assim, tem vários vieses aí nessa pequena amostra dele, né? Mas, curiosamente, evoluiu positivo. O que eu observava é que, quando chegava do bloco, vinha mais tensionado o elástico. E aí, com o passar dos dias, é claro, o edema ia ali se Rodando, né? desfazendo, o paciente se movimentando mais, aí o elástico meio que cedia um pouco, sabe? Mas assim, segurava e aí meio que mantinha aquela borda ali, mas você via que era uma coisa muito de improviso mesmo, sabe? E quando ele tentava, era quando ele já tinha reabordado várias vezes. Então, assim, eu acho que ele já via como uma última opção para aquilo, sabe? Agora, baseado em que literatura e como ele era um cirurgião antigo lá e pegava os casos mais complicados,
ninguém peitava para Questionar, questionar, né? sabe? Então, assim, ficou por isso mesmo, mas ainda não sei se ele continua aplicando essa técnica, não. E também improvisava nas bolsinhas de Bogotá, mas fazia, assim, muito improvisado em locais, enfim, com a técnica não muito, não que existe uma técnica corretíssima para ela, né? Mas assim, uma técnica ainda mais duvidosa ainda, sabe? E o danadinho dava sorte porque evoluía bem o negócio. Eu falo de Juiz de Fora, Então, o Minas trem Gerais. estava dando certo, né? O negócio deu certo. Você respondeu a nossa pergunta. Tá dando certo, mesmo não. Dando certo. É. Dando certo, mas assim, não sei se é por sorte, entende? Eu Entendo. acho que tem que ter mais estudos sobre isso aí. Há 4 anos, não, tem que 2 anos e meio, quase 3 anos, que eu não atuo mais na hiperbárica, mas na época eu tentei até um levantamento de artigos, não encontrei. Depois disso eu não procurei mais. Então, assim, não sei se a literatura já teve algum avanço nesse quesito, não. Eu ainda não vi isso aí. Nem E eu. olha que eu tenho artista que trabalha lá, mas ainda não vi essa técnica, não. Para o Sérgio aqui, respondendo a pergunta dele, eu vi que ele também levantou a mão. Já deixo você falar, tá? Sobre a cinta. Eu uso muito, em paciente com cirurgia abdominal, o uso da cinta, sim. Existem controvérsias por conta da questão de não treinar, deixar a musculatura mais flácida, mas isso é um tempo curto, né? Abdômen é muito manejado, muito mexido, ele precisa da atenção da cinta e ele é por um período definido, não é sempre, né? Então, tem abdômenes que a gente mantém até 60 dias de cinta, depois libera, né? Depende muito do paciente e da quantidade de abordagem, mas dá muito certo, viu? O Alexandre falou aqui sobre as técnicas de limpeza, ainda vejo muita recomendação com água corrente, ideal após a limpeza e uso do soro fisiológico. Tendo em vista que a água corrente não é estéril. Então, a água corrente é muito variado. Em alguns pacientes, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com ferida cirúrgica, mas na ferida cirúrgica, enquanto ela tem exsudação, né, fica merejando, e o paciente está internado, ele deve fazer uma limpeza estéril, né? Após esse período que não tem mais contato, né, de secreção, então se não sai, significa que também não vai entrar, você pode ter a tranquilidade para o paciente tomar banho, lavar com água corrente normal. No caso de uma lesão por pressão sacral, né, geralmente eu peço para o paciente tomar banho, né, com o curativo fechadinho para não entrar nenhuma sujidade do corpo, do restante do corpo, e depois eu peço para tirar e lavar só com água, tá? Lavar bastante, aproveitar aquela aguinha morninha e lavar. Resolve muito para esse tipo de paciente nesses casos, sabe? E esse, assim, eu estou te dando um exemplo, mas, claro, depende do tamanho da lesão, né? Isso aí a gente tem que ter um certo cuidado, considera, e depende também o acesso daquela água do paciente. Se for uma água de poço, a gente tem que ter uma certa cautela, tá? Nos pacientes 48 horas fechado, vai com curativo. Depois que já está com 6, 7 dias, pode liberar, porque ainda não deu tempo de tirar os pontos. Lavar depois do banho, igual a mesma de lesão por pressão, né? Igual tira o curativo e lava a região. Dê preferência para sabonetes líquidos, eu falo muito com os pacientes, porque o sabonete em barra, ele passa nas outras partes e pode agregar. Eu já tive paciente que teve infecção porque a gente às vezes não sabe a realidade, que toma o banho no mesmo banheiro de várias pessoas e usava a mesma bucha, então aí usa na cirurgia cirúrgica, aconteceu isso. Depois que teve a complicação, a gente Já tem teve essa coisa, né? conclusão.
Então, depende, assim, a gente acha que uma rotina da gente é certa e outras a gente não sabe como é que as pessoas vivem, né, no domicílio. Sim. O uso da bucha é muito comum, né? É. Aí Então, usar a bucha para lavar ferida é a mesma que as pessoas todas tomaram banho na casa. sim. É para a gente ver o conceito de limpeza, que a gente precisa melhorar ainda, sabia? Sérgio, você quer falar? Quer abrir o microfone? Você vai Na dar verdade, opinião. vocês conseguem me ouvir? Sim, pode dizer. Tá. Então, na verdade, era só uma colocação, fazendo um link, né, com o que acho que é a Natália, né, porque tá a Nath aqui no chat, o que ela falou e o que ela colocou sobre a questão da sutura elástica, né? Se você pesquisa no Google mesmo, sabe, vai no Google Imagens e procura sutura elástica, você encontra dezenas de imagens que são exatamente do jeito que ela falou. Então, é uma sutura feita com um elástico, aquela liguinha de enrolar dinheiro. Então, é bastante comum. E aí, assim, pensando, né, com relação ao que ela falou e a explicação que ela trouxe, que ela disse, né, que segundo os cirurgiões, tensiona menos a borda da lesão. Eu acredito, assim, que aí eu trago como um ponto a se pensar, né, a possibilidade disso ser feito pela ideia de que, como o elástico ele tem uma complacência, ele permite essa expansão, e aí, conforme as bordas vão se aproximando, ele vai perdendo, ele vai se juntando aos pouquinhos. Talvez a ideia seja igual aqueles curativos, que aí é o que eu trouxe na minha pergunta, né? Que são aqueles curativos que você cola de um lado, do outro, eles se conectam Uhum, no meio e aos poucos você vai pressionando. Então seria mais ou uhum. menos essa ideia. O elástico ele faria esse movimento de puxando as bordas aos poucos, conforme o que está ali no meio vai se resolvendo. E aí essa complacência ele atuaria mais ou menos como se fossem esses curativos ajustáveis. Então não seria só apenas uma sutura elástica, né? Tem a Tem fio de aproximação sutura dela, né? elástico, né? Tem um fio de É. sutura elástico, na verdade, né? Uhum. Isso não, o princípio é interessante. É, Provavelmente os pacientes que estão muito inflamados, que a sutura iria cortar, né? Que às vezes ele não quer dar aquele ponto subtotal, né? Mas que não seguraria tem tranquilamente, como né? aproximar a borda, né? Não tem É, tecido para chegar e não tem como dar enxerto. isso. Mas É existe nesses o casos. adesivo próprio, né? A gente lembrando, às vezes a gente não tem muito acesso pela questão do custo, mas existe o adesivo próprio. E a gente já viu, não sei se vocês já viram também, algumas imagens que a gente encontra mesmo, é, de trazer cruzado, né? Então, assim, mesmo que a sutura não necessariamente precisa ser em elástico, mas para diminuir a tensão, a Lisane mostrou alguns tipos de sutura no começo. Então, aquela sutura cruzada, geralmente, ela é para diminuir tensão. Só Sim. que é mais difícil, né? Demora mais tempo para executar, e aí isso aí também a galera às vezes não fica tão animada, né? E também Via de regra, nessas imagens que aparecem no Google, a sutura com o elástico ela é feita cruzada. sim, pois é. Mas ela é provavelmente derivada dessa sutura cruzada que vem, né? Que é falado, que é trazida pelos consensos, né? Uhum. Então é isso, né? Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que não. A Nath confirmou mesmo a questão de ser uma sutura cruzada. Então, na verdade, eu acho que é a técnica, né? Só o material que assim, às vezes esse improviso não é interessante pela reação, né?